Após a separação do casal, além da partilha de bens, outro assunto polêmico costuma gerar conflitos: a visita e a guarda de filhos menores. A recomendação é sempre dar importância ao interesse da criança. Um dos problemas mais polêmicos na separação do casal continua sendo a regulamentação das visitas, que traz repercussões e consequências sérias na saúde mental dos filhos. Christian é pai solteiro. Por quase 5 anos tentou na justiça garantir o direito de visitar o filho. Depois de vários anos é que eu consegui ter reconhecido na justiça o direito meu e do meu filho de convivermos, né? Nós enfrentamos diversas dificuldades por empecilhos por parte da mãe, que fez diversas denúncias caluniosas que atrasaram o processo de regulamentação de visita. Tanto é que só depois de 1 ano e 9 meses eu consegui uma simples antecipação de tutela, o que normalmente demora poucas semanas. Na grande maioria, as relações desgastadas, as situações mal resolvidas entre o casal, o pai ou a mãe acabam usando o filho para atacar o ex-parceiro. As visitas são um instrumento poderoso para quem quer impedir o bom convívio familiar. O problema é que a maior vítima acaba sendo o próprio filho. Para este psicanalista, os ânimos devem ser acalmados na hora de decidir o melhor para o filho. Quando a questão chega ao judiciário, demonstra descontrole do ex-casal. No caso de definir os dias de visitas, é aconselhável incluir a criança na decisão. O importante é deixar para a criança claro que é uma ordem judicial, mas que é flexível. Que ela própria um dia pode, hoje eu não quero ir para a casa do meu pai. Ela pode dizer isso. Hoje eu quero ficar aqui. E o pai tem que entender. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Otávio Batista Arantes de Melo. Boa tarde, doutor Otávio. Obrigado pela sua presença. Como vimos agora na reportagem, pai solteiro. Pai solteiro também tem direito à visita, né? Todos têm direito à visita, tanto o pai quanto a mãe, quando essa não está na guarda, o que é normal no nosso ordenamento jurídico hoje, é a praxe, é a regra. Porém, o pai, mesmo que solteiro, não deixa de ser pai, e ele pode exercer o seu convívio familiar com o filho, praticar os interesses do pátrio poder também. No caso, assim, agora também, período de férias, como é que fica? A melhor situação é conversar, entrar num acordo entre os pais mesmo, né? Geralmente, a questão de visita está regulamentada em um acordo judicial ou uma decisão judicial. Quando assim não estiver, o bom senso é a regra. Deve as partes conversarem e melhor decidir, sempre pensando na criança, no bem-estar e na segurança do menor que estará ao cuidado ou do pai ou da mãe. O acordo sempre é bem-vindo. Agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Meu nome é Reinaldo, eu sou corretor de imóveis. Eu gostaria de saber como a pessoa faz para pedir o direito de visita. Doutor Otávio, Reinaldo tem dificuldades, então, como pedir, então, esse direito de visita? O direito de visita deve ser regulamentado para que se fixe uma norma. Então, caro Reinaldo, aconselho a procurar a justiça. No Distrito Federal, caso você não tenha condição financeira, existe a Defensoria Pública, que muito bem atende a comunidade de Brasília. Isso é um processo rápido, é demorado, é pago ou não? Ele é um processo muito rápido. A justiça geralmente defere uma liminar, dá uma medida cautelatória, emergencial, e ao final decide pela melhor regulamentação da visita pleiteada. É rápida, pode ser onerosa ou gratuita, depende da capacidade financeira de quem pleiteia. Doutor Otávio, vamos a outra pergunta feita nas ruas. Meu nome é Alexandre e eu queria saber se o pai ou a mãe precisa comprovar na justiça que tem condições de visitar o seu filho. Eu acho que é uma dúvida primordial, né? Sempre confundem condições como condições financeiras e condições de assegurar à criança os direitos dela. Não é só condições financeiras que é analisada pelo Estado, pelo Judiciário. Tem outras condições que você deve obedecer e cumpri-las. Você tem que assegurar à criança saúde, educação,
e vários outros fatores, e colocá-la num meio apto, digno para uma criança. O magistrado, antes de aceitar, então, um pedido de visita, ele costuma analisar, por exemplo, o local onde o pai mora, as condições da moradia. Ele costuma analisar isso ou não? Costuma, porém, isso não é fato decisório. Morar em uma casa simples não é pecado. Morar em um palacete também não é nada aviltante. Depende da condição social dos pais e se o ambiente é digno, se não é insalubre e se não gera perigo à vida da criança. Doutor Otávio, vamos conferir outra pergunta gravada nas ruas. Rosângela Mendes, eu queria saber se a justiça podia impedir o pai ou a mãe de ver o filho. É possível? Rosângela, é possível, desde que este pai ou esta mãe coloque em risco a criança, o menor que será assistido. Não pode a criança viver em lugar insalubre ou indigno. A sua moralidade e a sua personalidade, mesmo quando criança. Doutor Otávio, muito obrigado pela sua presença aqui e os esclarecimentos que o senhor deu.